Boa noite. É um prazer estar trabalhando, voltando, né, retornando a trabalhar com vocês. Espero que vocês estejam com muito ânimo, pique da Globo, né, de trabalhar muito e que a gente consiga fazer um bom trabalho esse semestre, né? Então vamos lá. Esse semestre todo a gente vai trabalhar análise sintática. Então, para trabalhar análise sintática, a gente precisa primeiro saber o que é isso, né? Então vamos lá. Análise sintática é a parte da gramática que estuda a função e a ligação de cada elemento que forma um período. Como assim? Bom, então vamos lá. Análise sintática, o que é? Nada mais do que você estudar a função que cada palavra ou termos exerce na oração, na frase, no período, tá? Então, vamos continuar. A análise sintática é somente feita em frases que contêm verbos. Se não tiver verbo, você não pode fazer análise sintática. Porque sem o verbo você não tem sujeito e você não tem predicado. E uma frase sem predicado não é frase. Não é frase verbal. E aí você não consegue analisar. Como fazer a análise sintática? Antes de fazer a classificação dos termos de uma oração, deve-se observar se ela é verbal ou nominal, pois a análise sintática é feita apenas em frases verbais. Bom, segundo ponto, tendo certeza que se trata de uma frase verbal, a gente deve começar a fazer essa análise primeiro pelo período simples, raciocinando primeiro com o período simples. Nesses períodos simples, que tem um verbo somente, período simples, é uma frase que contém somente um verbo. Bom, aí o que você vai encontrar? Você vai encontrar o verbo. Encontrando o verbo, você vai perguntar para o verbo o que ou quem. E aí você vai achar o sujeito. Achando o sujeito, você vai classificar esse sujeito, né? Você vai ver se é sujeito, você vai ver que tipo de sujeito que é, se é determinado, ou simples e composto, se ele é indeterminado, elíptico ou oração sem sujeito. Pronto. Depois que você achou o sujeito, você vai procurar os predicativos. Aí, o que é predicativo? Predicativos são qualidades qualidades ligadas ao sujeito. Por exemplo, eu falo assim, Mariana está contente. Contente é o quê? É uma qualidade da Mariana, ou seja, é um predicativo do sujeito, tipo um adjetivo do sujeito, né? Podem estar ou não presentes no contexto, ou seja, é um termo que pode estar presente, mas também não precisa necessariamente estar presente. Por fim, depois de encontrar o verbo, sujeito e complementos, deve-se procurar os adjuntos adverbiais e adnominais, tá? Adnominais. Continuando, então. Sujeito e predicado. Os termos essenciais são os termos básicos, que geralmente formam uma oração. Trata-se do sujeito e do predicado. Vale lembrar que nem sempre a oração tem sujeito, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, toda oração tem que ter predicado, porque predicado gira em torno do verbo. Aí, se a gente não for analisar uma oração com verbo, não é análise sintática, tá? Toda oração, para a gente fazer análise sintática, ela tem que ter um verbo. Se tiver um verbo, a gente já achou o predicado. Aí o sujeito a gente vai ver se tem, se não tem, se está determinado ou não, e assim por diante. Vamos continuar. Sujeito. Sujeito é alguém ou alguma coisa sobre qual é dada uma informação. Como assim? Pega uma oração, o aluno fez a tarefa. Aí você acha o verbo. Qual que é o verbo? Fez. Aí você pergunta para o verbo que ou quem fez. Quem fez a tarefa? O aluno. A resposta é o sujeito. Então, o sujeito é alguém sobre, ou alguma coisa sobre o qual é dada uma informação. Se for alguém, você pergunta quem para o verbo. Se for alguma coisa, você pergunta o que para o verbo e você vai achar o sujeito. Achou o sujeito? Tudo que sobra é predicado.
Aí, mas quando eu acho o sujeito, é, ele tem um núcleo do sujeito, que é a palavra que tem mais importância, né? E ela é chamada como núcleo do sujeito. Exemplo, uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Uma pessoa ligou. Quem ligou? Uma pessoa. Então, uma pessoa é o quê? É o sujeito. O que é mais importante? Uma ou pessoa? Pessoa. Então, pessoa é o núcleo do sujeito. Segundo, o casal saiu para jantar. Cadê o verbo? Saiu. Quem saiu? O casal. Então, o casal é o sujeito. Agora, em o casal, qual que é o núcleo do sujeito? É o casal. O que é mais importante? O que a gente está falando aqui? O casal. Então, casal é o núcleo do sujeito. Determinado, quando é identificado na oração, ou indeterminado, quando não é possível identificá-lo. Por exemplo, quando o verbo não se refere a alguém determinado na oração. Sujeito determinado. Eles são simples ou composto. Simples quando você tem só um núcleo do sujeito. Composto quando eu tenho dois ou mais núcleos. Por exemplo, Mariana comprou um batom. Qual que é o sujeito? Quem comprou? Mariana. Mariana tem quantos núcleos do sujeito? Só um, Mariana. Agora, se eu disser Mariana e Carolina compraram sorvete. Quem compraram? Mariana e Carolina. Quantas palavras mais importantes? Quantos núcleos eu tenho? Mariana e Carolina. Quando eu tenho uma frase com mais de dois núcleos, é sujeito composto. Termos integrantes. Além dos termos essenciais, que é sujeito e predicado, as frases podem ter termos integrantes,
que ajudam a dar sentido, mas não são essenciais. Ou seja, sem eles a frase continua sendo compreensível, mas fazem parte, é importante.